Alô? A paz, queridos. Tudo bem com vocês? Amém? Que Deus abençoe cada um. Que Deus fale com vocês como Deus tem falado comigo, ou mais ainda. Mais do que eu tenho ouvido ou imaginado que Deus está falando comigo, do que Deus fale mais profundamente com você. Amém? Eu quero... Obrigado, filha. Eu quero conversar com os irmãos sobre um assunto que eu tenho pensado desde que nós fomos, antes já de ter ido para Israel, mas depois que nós fomos, eu fiquei pensando mais tempo, e eu quero compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus tem me cutucado. E espero que Deus cutuque você também. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus eterno, um Deus que planeja as coisas, sabe o passado, o presente e o futuro. O Senhor nos conhece, Senhor, em todos os detalhes. Nós te agradecemos, Pai, e nós nos colocamos agora aos teus pés, Senhor, com os ouvidos atentos para te ouvir. Fala, Deus, a cada um de nós. Eu preciso que o Senhor fale comigo mais ainda, Deus. E que cada irmão, cada irmã que está aqui possam te ouvir também. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, está no ponto aí? Eu quero conversar com vocês sobre esse assunto. Oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Eu queria comentar uma coisa antes de a gente ler a passagem. Essa passagem é um momento na vida de Davi. E Davi morava num castelo, no Monte Sião, no lugar que era chamado Cidade de Davi. E essa cidade, ela é a mesma cidade em que já morou antes outras pessoas, outros grupos. E atualmente, quando Davi chegou ali naquela cidade e invadiu a cidade e dominou a cidade, ela chamava Jebus. Diga comigo, Jebus. Jebus, depois, quando Davi invadiu e dominou e passou a reinar ali, ele construiu melhor os castelos, a proteção, passou a chamar Jerusalém. Lá no começo, né, da história, lá em Gênesis, quando era Abraão, antes de existir o povo de Israel, antes de existir a nação de Israel, Abraão estava andando naquela terra e apareceu um homem que era um sacerdote, ele chamava Melquisedeque. E naquela época a Bíblia fala que Melquisedeque era rei de Salém, ou seja, e era onde ele morava, que é onde Davi agora está, que nós vamos ler. A junção aí que fizeram no nome de Jerusalém é a cidade de Salém com Jebus, Jerusalém. E Davi morando ali, dominando tudo, ele estava senhor de si, dominava toda a nação, e o povo em redor tinha medo de Jerusalém e também medo de Israel. E uma coisa que Jesus fala, lembra disso, que a boca fala o que o coração está cheio, não é isso? Então, quando você imagina uma coisa, coração é no sentido de as emoções tuas, né? A tua caixa de memória, está tudo ali no coração. Na realidade é mais aqui do que aqui, né? A gente fala coração, mas a Bíblia comenta sobre o coração também. Só que é a parte das emoções.
E Davi, como todos nós, muitas vezes nós deixamos crescer dentro da vida da gente, do coração, algumas ideias ruins, algumas ideias tanto de tristeza como ideias de alegria, ideias de soberba, de orgulho, como ideia de humilhação, de se sentir rejeitado. E Davi, isso aconteceu com Davi, nós vamos ver. Teve uma ideia que começou no coração de Davi e por causa disso ocorreu um problema muito sério. Vamos abrir sua Bíblia, eu não tenho essas passagens aqui. Eu vou ler do 1 em diante e vou pular alguns versículos, tudo, mas para vocês entenderem eu vou comentando, tá bom? Posso ler? Acharam? Segundo livro de Crônicas, capítulo 21. Desculpa, primeiro livro de Crônicas. Quem falou segundo aqui? Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Acharam? Verso 1 fala assim: Satanás colocou na cabeça de Davi a ideia de fazer uma contagem. Tem uma versão que fala um censo de Israel contra a vontade de Deus. Na realidade ali, eu estou já fazendo um comentário. Na realidade, Deus não queria que Davi fizesse essa contagem. Agora, perceba que se Deus não queria, tinha algum motivo, né? E no capítulo 20, no começo, na Bíblia que eu tenho aqui, NVI fala: Satanás levantou-se contra Israel, ele levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Aí eu vou comentar os outros versículos aí. E o 2 ele fala assim, que o Joabe, que era um comandante do exército, chegou para ele e falou assim: ô meu rei, não precisa fazer isso. O senhor não acha que isso não é bom? Porque nós temos um exército enorme, mas Deus tem nos abençoado, não é melhor não fazer isso. Quer dizer, o Joabe sentiu no coração que não devia fazer, embora o Joabe não ouvisse tanto Deus como Davi. Mas nesse momento aí o Joabe tinha razão, e assim mesmo Davi bateu o pé e falou: não quero. Então Joabe foi contar um pouco da nação, mas não contou tudo. Mas chegou um momento que ele chegou a se não me engano, a contar 1.200.000 pessoas. É por aí, tá? Bom, veja bem, foi Satanás que pôs a ideia na cabeça do Davi, certo? Estão entendendo isso? Não era de Deus e Deus ainda não queria. Nós vamos ver isso. Quando chega no verso 7, fala assim, ó: essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele, quer dizer, Deus, puniu Israel. Eu queria fazer um parênteses aqui. A ordem foi reprovada por Deus. Por que um censo iria desagradar a Deus? A gente não tem censo aqui no Brasil, é um período era para ser de 10 em 10 anos, não sei como está sendo feito aí. Mas nós temos que imaginar algumas coisas para nossa lição. Davi queria ver quantos homens ele tinha no exército, para ele poder se sentir, vamos dizer assim, com segurança. Fala assim: eu estou tranquilo, eu tenho um exército numeroso, muito grande, e eu posso saber que eu posso dormir tranquilo, que esse exército vai me proteger, e se vier algum inimigo eu vou enfrentar e nós vamos ganhar a guerra. Assim. Quer dizer, ele estava pensando nele, em segurança dele. E Davi não notou que foi Satanás que colocou essa ideia na cabeça dele. Quer dizer, aquela sensação de segurança que Davi estava procurando não vinha de Deus. Além do que, a Bíblia fala que a gente não deve confiar em homens, né?
nem no poder de braços de homens, mas confiar no Senhor. E Davi estava querendo se apoiar a sua confiança em pessoas. Quantas pessoas ele tinha no exército? Uma coisa que é interessante também, que se você procurar no Salmo, quem está anotando aí, o Salmo 20 é inteirinho escrito por Davi. Foi antes desse momento aqui. Davi aqui já está mais velhinho. Mas, no Salmo 20, Davi fala assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos, ou confiaremos, no nome do nosso Senhor Deus. Veja bem, ele estava dizendo que ele não confiava em carro, em pessoas, em cavalos, mas ele confiava em Deus. De repente ele estava esquecendo de Deus e querendo confiar em homens. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Cutuca o teu vizinho e fala assim: você não pode confiar em pessoas, achar confiança em pessoas. Você tem que confiar em Deus. Amém? Confiar em Deus. Primeira coisa. Outra coisa, embora o Davi tenha esquecido, depois Deus vai fazer ele lembrar. Outra coisa, ele pensando em número de guerreiros, ele tinha não só a confiança, mas uma autoconfiança também, né? Eu confio neles, então eu posso confiar em mim mesmo, eu tenho poder, eu sou tal. E Davi estava se orgulhando disso. Tem a ver com orgulho, né? O orgulho é uma coisa que afasta a pessoa de Deus. Então, veja que nesse ponto, Davi estava já afastado, né, de muita coisa de Deus, porque ele estava querendo se apoiar, não em Deus, mas apoiar em pessoas, e também estava querendo se sentir o tal, e, além de tudo, ele estava também querendo se orgulhar daquilo que ele tinha. Quantas vezes você e eu temos cometido pecados e até nos afastamos de Deus, quando nossa segurança está nas coisas, segurança naquilo que nós possuímos, segurança no emprego, segurança no carro que você tem, ou segurança nos filhos, ou confiando nos filhos, tendo segurança, ou uma autoconfiança. Eu tenho uns filhos maravilhosos, né? Eu posso todas as coisas, porque eu tenho filhos que são o máximo. E esse orgulho, essa autoconfiança, não vem de Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Quando cresce a autoconfiança e achamos que podemos resolver tudo da nossa força, nós estamos deixando Deus de lado. E isso é péssimo. É ou não é? É péssimo. Deixar Deus de lado é você jogar a tua vida na mão do infortúnio. E aí você vai pensar assim: bom, mas eu confio em tal coisa, confio. De repente você começa a confiar tanto em coisas ou em você mesmo, e deixa de ter o prazer de buscar o Senhor, deixa o prazer de estar lendo a Bíblia, não tem mais prazer de ir numa vigília, de amar a Deus, amar o próximo. E você começa até a pisar nas pessoas, porque o teu orgulho, você passa por cima das pessoas, né? E começa a pisar nas pessoas. Em vez de amar o próximo, você está estragando a vida dos outros, deixando as pessoas tristes. E até os familiares podem ser prejudicados, né? Porque nós nos enchemos de orgulho e autoconfiança. No pecado do caso aí do Ademir, desculpa, Ademir, eu olhei para cima e ia falar, ou então no pecado do Mário, né? Na realidade todos nós pecamos, mas nós não podemos guardar o pecado, amém? Agora, veja que interessante, quando vem agora, nós paramos no verso 7, né? O verso 8 fala assim: então Davi disse a Deus: pequei gravemente.
com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoas o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Eu esqueci na parte anterior aqui. Por causa disso, a nação começou a ser prejudicada por uma peste. Então veja bem, quem pecou foi Davi, não foi? Agora ele é o cabeça do reino. E quando você peca como cabeça, como autoridade do teu lar, a maldição, a peste pode vir sobre todos, inclusive aquelas pessoas da tua família, da onde você convive, onde você vive, e você pode trazer até um problema para a tua célula, assim por diante. O pecado, quando ele é um problema desse tipo, ele traz, aí trouxe até a morte, trouxe a morte. Quer ver no verso 7, né, que eu parei. Então leu o 8. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, eu estou lhe dando 3 opções. Escolha uma delas, eu a executarei em você, ou contra você. Então tinha 3 opções. Esse é o verso 9, né? Agora veja bem que quando chega no 12, bom, leu o 11 e o 12. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre, são 3 opções, tá? Então Davi vai dar as 3 opções. Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Então tinha 3 opções. Aí Davi ficou examinando, e ele, quando o anjo fala, ou o profeta fala, né, para o Davi, que a última opção era 3 dias de espada do Senhor, com praga, ele imaginou, é de Deus, os outros, Deus vai estar permitindo que os homens me maltratem, vão me perseguir, né, vai ter guerra, tudo, e eu vou escolher a do Senhor. E aí ele fala sobre a decisão dele, mas eu quero que você pare um pouquinho aí nessa questão da escolha. É que de todo jeito ia ter um castigo, concorda? Não ia ter uma 4ª opção, que era o seguinte: se você for fazer um jejum de tantos dias e for orar de manhã, à tarde e à noite, você está dispensado, não vai ter mais castigo. Não estava light assim, não. A coisa ia ser brava mesmo, ia ser peste. Sempre a gente tem que pensar o seguinte: cada pecado tem um preço. Há um preço para todo pecado. Aqui Davi podia escolher o preço do castigo, vamos dizer assim, o peso do castigo também, né? A Bíblia está cheia de passagens que mostram isso, que cada pecado tem um preço. Agora, quando chega no 13, Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Quer dizer, eu quero cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens, que os homens são maus e Deus é bom, né? Então Davi imaginou uma coisa assim, meio, né, Deus é bom demais, eu prefiro cair nessa praga aí que ele está dizendo que vai, são 3 dias só também, né? Agora a consequência é que Davi já estava em angústia. Ele está falando: é grande a minha angústia, né? No começo do 13.
Agora veja que interessante. Davi quis contar quantos homens tinha no exército, não foi? Tinha 1 milhão e tanto. Era um exército numeroso. E ele fez questão de fazer isso, e agora ele estava preferindo cair na mão não cair na mão dos homens, mas na mão de Deus. Né? Quer dizer, ele não queria saber nada com homens. Davi, quando ele quis contar guerreiro, era uma coisa. Quando ele quis escolher a praga para ele falou, sabe uma coisa, eu vou escolher esses 3 dias na mão do Senhor, é melhor. Porque Deus é misericordioso. 14. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. E 70.000 homens de Israel morreram. Olha aí. O erro de uma pessoa causou 70.000 mortes. E eu dizer assim, foi o Joabe que fez isso. Não foi. Foi o rei, aquele que cantava músicas de louvor a Deus, que fez salmos, né? Que disse que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. É esse que causou 70.000 homens morreram. Verso 15 agora. E depois enviou um anjo para destruir Jerusalém. Além dos 70.000 espalhados por Israel, Deus estava mandando um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, quer dizer, o anjo já estava em cima de Jerusalém, quando ele ia destruir a cidade de Jerusalém, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe. E ele disse ao anjo, pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Diga comigo, eira de Araúna. Eu quero que você preste atenção nesse nome. Nós vamos conversar sobre ela já já. Eu até pus aqui embaixo um subtítulo, a eira de Araúna. Esse Araúna, ele era um Jebuseu. Quando Davi invadiu a cidade de Jebus, eles mataram quase todo mundo, mas o Araúna foi um dos que ficou de lado, escapou e estava vivo. E tinha uma eira. A eira, nós visitamos um lugar lá que tinha uma eira. É como se fosse um terreiro, hoje em dia, principalmente nas fazendas, que o pessoal põe para debulhar e secar café. Já viram isso? Ou então quando colhe a plantação, trigo ou milho, e traz ali para moer, tirar a casca e tal, e moer no sentido de tirar a casca, né? Descascar e tira a palha, separa a palha do milho, do trigo. É na eira que é feito isso. Em geral, um lugar que é meio alto, para que o vento, na hora que eles joguem para cima, com palha e tudo, o vento leva a palha e os grãos ficam. Bom, o que acontece é o seguinte, que nessa cidade, o Abraão, que ele já tinha, vamos dizer assim, uma coisa ligada à cidade de Salém, né? Depois veio outra coisa. Aí, quando o Abraão ouve de Deus que era para sacrificar o filho dele, o Isaac, Deus falou assim, você vai no lugar que eu vou te mostrar, né? Que você vai sacrificar o teu filho. E o lugar que ele foi sacrificar foi lá no Monte Moriá, ok? E esse Monte Moriá, na realidade, é onde era a eira de Araúna. É o mesmo lugar. Se você vê lá em 2 Crônicas, quando fala sobre a construção do templo de Salomão, Salomão escolheu o local que foi a eira de Araúna para construir ali o templo dele. Será que são coincidências? Eu creio que não são. É o lugar de sacrifício lá atrás, né? E agora Davi está ali e Deus está falando com ele, falando, olha, você tem uma dívida comigo. E o anjo falou que ele veio, matou 700 e ia acabar com Jerusalém. Bom, parei no 15, né?
o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna. Foi ali que o anjo parou. Na época de Davi, a cidade era ainda pequena, tá? Nós fomos lá visitar o lugar. Na realidade, você pensa naquela foto que a gente mostra, a gente vê na internet, tudo, de Jerusalém, o local, a cidade de Davi mesmo fica até fora, não fica dentro daquele local todo. Isso, com o tempo, Davi depois foi construindo para cima. Então, a cidade de Davi inicial era um pouco mais para baixo. Fora da cidade, no Monte Moriá, deixa eu ver se eu pus aqui. Aqui o lugar que o Abraão ia sacrificar o filho. Aqui. Pensando aqui em Monte, a cidade de Davi era esse lugar aqui, ficava meio aos pés do Monte Moriá. E ela, se você pegar lá em segundo livro de Samuel, Samuel fala que Davi saiu daqui e foi lá para a eira de Araúna e subiu para a eira de Araúna. Então, o Monte Moriá, a eira de Araúna, era mais alto. E, chegando no verso 16, o anjo estava parado, né, o anjo destruidor. 16, Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contra o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram, ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Essa é uma questão que a gente for pensar em termos de lógica humana, é bem por aí, né? Mas muitas vezes, se você peca, por exemplo, se um pai de família entra no pecado de adultério, começa a abandonar a família sofre, né? Se um familiar entra nas drogas, a família toda sofre, né? Quer dizer, dependendo do pecado, pode judiar muito de outras pessoas. É interessante você ver que Davi iria construir um altar justamente onde Abraão tinha tentado sacrificar e quase sacrificou o filho dele, né? Aí Davi na eira de Araúna, vamos para o verso 20. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira para eu construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Tem uma versão que não mostra essa questão de vender, fala só, me doa, né? Mas na realidade o Davi estava querendo comprar o terreno para colocar ali, construir um altar para adorar a Deus e parar a maldição, tá ok? E quando no 23, mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei, o Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu te dou, rei. Ou seja, Davi estava querendo comprar um terreno e construir ali um altar, e o Araúna chegou e falou assim: escuta, é o seguinte, rei, o senhor é rei, o senhor manda em tudo, e eu quero te honrar agora, eu dou o terreno para o senhor, eu dou também as madeiras que servem aqui para debulhar, e dou também o gado, o senhor pode sacrificar aqui, tudo. Se você recebesse uma oferta dessa, qual que seria a tua resposta? Vamos ser sincero, né? Eu sei que muitos cristãos vão dar um glória a Deus, glória a Deus, eu estou recebendo uma bênção e eu não preciso nem gastar do meu bolso. Aí não é?
Eu sei de pastor que vai atrás de doação de político, e muitas vezes político corrupto, que pega dinheiro e depois esse político distribui o dinheiro para os pastores que vão lá pedir. Isso eu quero construir um templo para a igreja. Isso daí é pegar uma coisa amaldiçoada e sem pegar nenhum dinheiro e construir um templo para adorar a Deus. O Araúna pensou do jeito normal, né? Mas não é isso que Deus quer. Não é isso. Nós não podemos querer fazer um sacrifício para Deus, levantar um altar para Deus e fazer uma coisa barata assim, uma coisa light. Vai ser um sacrifício light, uma adoração light. Tem gente que se diz cristão e aceita até um dinheirinho de um cara que roubou e sabe que aquele dinheiro lá é roubado. 1 Crônicas 21, 24, continuando. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não. Presta atenção nisso. O que o Davi respondeu para Araúna? Não. Mas eu creio que Davi respondeu com mais força, não é igual vocês assim, não. Não, é não mesmo. Depois ele fala assim: faço questão de pagar o preço justo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Não vou dar nada para Deus que não seja que eu estou recebendo de presente. O meu sacrifício, entregar as coisas para Deus, tem que ser com eu pagando, tem que custar para mim. Antigamente, quando eu era criança, não sei se o pessoal que morou em fazenda também pode ser, existia o termo, mas não se usa muito esse termo, que fala fazer reverência com o chapéu dos outros. Já ouviram falar disso? Não viu? O que era isso? É dizer o seguinte: a pessoa está querendo fazer uma média com o outro, mas com coisa de outra pessoa. Por exemplo, eu ganhei uma camisa, agora eu vou dar de presente para fulano, e vou fazer uma média para fulano. Mas, às vezes, não é nem... deixa você dar uma voltinha na minha bicicleta, mas a bicicleta não é sua, você está pegando do outro. Quer dizer, fazendo a reverência com o chapéu do outro, no sentido de usar as coisas dos outros para agradar alguém. E aí seria o Davi usar a eira do Araúna e toda a oferta da Araúna para agradar a Deus, para acabar com aquela mortandade, aquela praga. E se foi ele que pecou, ele tinha que pagar. Concorda? Se ele que pecou, ele tinha sacrifício que não custe nada. Muitas vezes nós estamos querendo fazer sacrifício que não custe nada. Eu lembro vocês lembram também de um político que está preso, né, pela Lava Jato, e roubou milhões e está preso, e ele dava oferta constantemente numa igreja no Rio de Janeiro, e era a oferta das boas. E lá o pastor comprou tudo, ar-condicionado, um monte de coisa. Isso é sacrifício que não custe nada. A pessoa às vezes é chamada para ajudar a arrumar o salão da igreja, ou fazer alguma coisa na igreja, e a pessoa fala assim: olha, eu vou ajudar, mas quando eu tiver tempo, ou tiver folgado, quando eu tiver sem o que fazer, eu não tiver compromisso, nem eu vou cortar meus lazeres, então eu vou lá ajudar, tá bom? Quer dizer, eu estou querendo fazer uma coisa para o Senhor, mas não com sacrifício de nada, nem com tempo, nem com minhas horas de lazer, nada. Isso é sacrifício que não custe nada. Eu posso estar responsabilizado por uma célula. Por exemplo, você convida uma pessoa para... você vai ficar
fazer um estudo de célula. Ah, mas sabe o que é? Eu não posso me responsabilizar essa semana, porque eu tenho que fazer outras coisas, que eu não tenho tempo, sabe? Meu tempo é lotado, e isso, aquilo e tal. E quando vai ver a pessoa, o tempo é lotado, o tempo toma lotado por quê? Para arrumar a casa, para fazer a comida, para enfeitar coisas, comprar roupa, sei lá, ou até cuidar dos filhos, mas sempre procurando, só vou fazer quando tiver um tempo sobrando, disponível. Isso, gente, é um resto, oferecer um resto para Deus, é um sacrifício que não custa nada. E outra coisa, né, é interessante com relação a essa questão de arrumar a casa, arrumar roupa, enfeitar todas as coisas. O profeta Ageu, Deus fala com ele e ele chama a atenção dos sacerdotes, dizendo assim: olha, o povo que está preferindo enfeitar a casa, se você quiser ler depois Ageu, capítulo 1, o povo prefere enfeitar suas casas do que enfeitar do meu templo. Eu estou ficando para depois. Isso é sacrifício que não custa nada. Quando der, eu vou lá para fazer alguma coisa. Não estou falando de salão, templo, né? A gente tem que ver as coisas de Deus, para visitar uma pessoa, né? Para entrar junto com o irmão em oração, tempo de oração. Ah, eu não posso, sabe que eu vou ir naquela célula lá, eu encontro uma pessoa que ela me deixa chateada, né? Só a cara daquela irmã me deixa chateada. Aí o que acontece? Não, eu não quero ficar chateado, então eu vou evitar ir na célula para receber uma palavra, para alguém orar por mim, ou mesmo para orar por outras pessoas. Eu lembro de um caso que eu contei, acho que eu contei aqui, de uma mulher que, em outra cidade, né, que ela tinha célula na casa dela, e tinha um sofá. Ela comprou um sofá bonito, ela dava comida todo final de célula, assim, né? Aí um dia tinha lá uns adolescentes juntos, tal, e um deles pegou o copo de Coca-Cola e pôs assim no sofá. E aí uma outra pessoa chegou e sentou no sofá do lado, assim. Aí o copo, caiu ali, manchou tudo. A mulher falou assim: não quero mais, não aceito mais célula na minha casa. O que é isso? Está trocando as coisas, né? Eu não aceito o sacrifício. Eu não vou me sacrificar no meu sofá, não, para abençoar as pessoas. Sabe, eu vejo que está em extinção até pessoas que pensam em oferecer sacrifício que custe. Sacrifício que não é fácil, mas tem que fazer. Quando falamos de sacrifício, não significa que é algo pesado, algo triste, mas é algo que você pode precisar dar o sangue, precisar gastar horas, pode precisar de até perder um dinheiro, mas ter para aquilo ali, fazendo para Deus, com qualidade, com coração. Não quero fazer o sacrifício que não custe nada. Essa passagem, né, que Davi comenta, é uma coisa que nós temos que prestar muita atenção. Quer dizer, se você pensa, fala assim: eu vou para a igreja, aquela igreja tão boa, ela me dá isso, acontece isso, ora por mim, acontece isso, eu tenho amigos, e o louvor é gostoso, tal. E o sacrifício? Onde você coloca o sacrifício? Isso é uma coisa que nós temos que pensar. E parece cada vez mais, por causa dessas igrejas de televisão e de internet, as pessoas estão preferindo ficar vendo e ouvindo, do que a comunhão, do que pisar no calo, ser pisada no calo. Porque a comunhão tem isso, de conviver. Quando a Bíblia fala em oferecer para o Senhor as primícias, quer dizer oferecer as primeiras coisas, o principal, e não o que sobra. Vamos ver se tem
oferta. Deixa eu ver se tem umas moedinhas aqui para Deus. Deus não quer moedinha. Deus quer aquilo que é o principal, aquilo que é um sacrifício. Continuando, versículo 25. Então Davi pagou a Araúna 7 quilos e 200 gramas de ouro. Uma versão que a revista atualizada fala em 600 ciclos. Pagou pelo terreno. 26. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Agora Davi oferecia sacrifício de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Agora Davi está vendo Deus agir a favor dele. Depois do sacrifício, depois de ter pagado o ouro, em ouro, alguns fazem a conta de que isso aqui daria mais ou menos 1 milhão e pouco pelo terreno, que Davi tinha pago. Eu já vi um pastor falando que daria 15 milhões, uma coisa assim. Agora, é uma coisa que custava essa quantidade de ouro aí. E só depois que Davi ergueu o altar e ofereceu o sacrifício, foi que o anjo da morte abaixou a espada e pôs na cinta, na bainha. Aí Davi percebeu que aquele sacrifício agradou a Deus. Esse sacrifício agradou a Deus. Deus se agradou. Sabe, isso significa que muita praga e maldição, angústia, pode ser eliminada. Pode ser eliminada, queridos, mas não vão ser eliminadas só pela promessa e pela vontade. Aquele irmão tem muita boa vontade, então Deus vai tirar aquela praga da casa dele. Não é pela vontade. E nem pela promessa. Deus, se o Senhor me resolver tudo isso, eu vou te dar tal coisa. É como se fosse, Deus, se o Senhor me dá, eu depois não. Eu quero ver se o Senhor é honesto, Deus quer ver o coração da gente. E a gente fazendo a oferta, a gente fazendo o sacrifício antes. Alguém pode dizer, mas o sacrifício de animais era para o Velho Testamento, Jesus veio e já foi morto como um sacrifício santo, puro, agradável a Deus. E ele paga toda a maldição para sempre. A gente não precisa mais de sacrifício. Eu quero dizer para você que se você pensa assim, isso é um engano. Jesus morreu para pagar e apagar os nossos pecados, o poder do pecado sobre nossa vida. Jesus morreu para que nós fôssemos salvos, e Ele pagou a salvação por você, por cada um aqui. Amém? Agora, nós temos algumas coisas que fazer, que tem a ver com sacrifício. O nosso alvo como cristão, não sei como que está você, mas você tem que ter um alvo, E o principal alvo é você falar assim, meu homem, primeira coisa, meu velho homem morreu. Amém? Portanto, a carne não manda mais. Se o velho homem morreu, a carne não é para mandar mais. Agora, quando você chega num passo mais próximo de fazer a vontade de Deus, você volta porque a carne está mandando, a carne está mais forte do que o espírito. E outra coisa que você tem que ter como alvo, eu tenho como alvo, poder dizer, já não sou mais eu que vive, mas é Cristo que vive em mim. Amém? Por isso Ele morreu. Mas para chegar nisso, para falar, viver isso, que Cristo vive em mim, eu tenho que lutar contra a carne. Eu tenho que lutar contra muitas coisas, contra acomodação, contra vícios, tenho que lutar contra tristeza, lutar contra pessoas que fazem gozação e outras coisas assim. Você tem que ter um alvo, amém? Um modelo, o modelo é Cristo. Essas coisas tem que ser comum para todos nós, se você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. Para chegar nesse nível de vida, há um sacrifício.
a ser feito hoje e amanhã e sempre, que é o sacrifício da nossa vida, inclusive. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, vamos ler em Romanos 12, quem sabe decor já, Romanos 12, 1, não 2. Na NVI, achou? 12, 1, fala assim: normalmente a gente fala muito do 12, 2, né? 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pela misericórdia de Deus, que ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora, na versão revista atualizada, fala assim: apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se ofereçam, está dizendo, não é isso? Então, o nosso sacrifício hoje é a gente se oferecer. A primeira música que nós cantamos aí, fala assim: eu quero ser... Oi? Isso, o lugar onde o Senhor possa gostar, né? Mas no final fala assim: eu quero ser o teu altar. O teu altar quer dizer onde há sacrifício. Sacrifício do quê? Da minha vida, da tua vida. Amém? E não é sacrifício de galinha, de porco, de vaca, não. É sacrifício da tua vida. É isso que está falando Paulo aqui em Romanos 12, 1. Amém? Sacrificar a vontade, sacrificar o gosto, sacrificar o dinheiro, o tempo, o lazer, aquilo que você gosta, aquilo que você gosta de comer, aquilo que você gosta de fazer algo e trocar e fazer algo para Deus, sacrificando aquilo ali. O jejum é isso. Você deixa de comer, que é uma coisa gostosa, comer alimento material, e você passa a sacrificar aquele tempo e aquele alimento para Deus, e vai buscar a Deus. Isso significa que nós precisamos ser o altar e o sacrifício, como a música fala, tá ok? Lembra que a mulher samaritana, ela chegou para Jesus e falou assim: Senhor, onde que devemos adorar? Aí Jesus fala assim: ó, não é nem nesse monte, nem naquele monte, mas o Pai está procurando os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Lembra? Muito bem. O que adorar em espírito e verdade é aqui dentro. É você, não é por causa de um prédio ou de um altar físico, mas um altar aqui dentro, do teu ego, do teu eu. E quando Davi está falando, não oferecerei esse sacrifício que não me custe nada, é para custar, querido. Nós não podemos viver um cristianismo light, fácil de viver, né? Não, eu vou lá, eles me abençoam, tal. Tem esse tipo de igreja por aí, mas a Bíblia mostra diferente. Ofereça o seu corpo, sua vida. Vamos conversar um pouquinho sobre pagar um preço. Aqui tem algumas pessoas que fazem negócio e tal. Por exemplo, você vai comprar uma bicicleta e aí a pessoa vai cobrar de você. Quanto custa uma bicicleta nova? Tipo. Tem o tipo, tem o modelo, não é isso? Tem bicicleta desde, sei lá, R$100. Oi? 100, R$200 até 50 mil. E agora? O que significa isso? É que você paga o preço, mas depende do que vale aquilo ali. Depende daquilo que você vai ter de benefício, não é isso? Você não paga um preço de uma coisa, por exemplo, vamos pensar em uma coisa um pouquinho diferente. Falei de bicicleta, tem alguns aí que tem muita gente que tem celular. Vamos pensar, uma pessoa vai oferecer para você um celular, por telefone. Estou oferecendo um celular, quer comprar? Aí você vai querer saber o quê? Qual celular que é esse? O que ele faz?
não é isso? Se está novo ou não, e assim por diante, né? Agora, isso significa que você vai pensar no benefício daquele celular, né? E quanto ele custa, no sentido de qual é o valor dele. Para você falar assim, esse vale tanto, não é assim? Muito bem. Nós podemos pensar assim, ó, eu acho que eu não pus ali, pensei que tivesse posto. Parou aí, filho? Não, pode andar mais um pouco, não tem? Aí, eu pus aqui. Benefício e preço. O benefício tem a ver com o valor e o preço, certo? Quanto melhor, mais benefício for, tem um bom valor, né? Alto valor, e um preço vai ser alto, né? Se você quer comprar aí uma bicicleta que seja lá em cima, com um valor aqui embaixo, e aparece alguém para vender, você vai desconfiar, não é isso? Agora, essas coisas dependem do benefício. Eu sei que tem gente que está procurando alugar uma casa, mas vamos supor, tem uma casa por R$300 lá. Agora, você não perguntou quantos quartos tem, qual é o benefício da casa, onde que está, se chove, né, na casa, né? Assim por diante. Quer dizer, os R$300 não falam nada. Você tem que ver o benefício e o valor dela mesmo, né? Agora, quando nós falamos, quando Davi pagou pelo terreno em ouro, perto daí de 1 milhão, 1,5 milhão, isso daí significa que ele estava dando valor para aquele lugar. Não era uma coisa à toa, né? Agora, você oferece a Deus, presta atenção nisso, você oferece a Deus o que você acha que Ele vale. É isso. Quanto vale Deus para você? Você oferece a Deus o que você acha que Ele vale. E eu quero que você pense sobre isso. Não dá para vir pensar num cristianismo sem ter uma oferta, um sacrifício, um valor que você oferece para Ele. Você valoriza quanto Deus? Quanto que Ele vale para você? E sabe, às vezes em termos de cristianismo, lá em Israel ainda, nós fomos conhecer uma mulher, na realidade é um casal, ofereceram para a gente participar de um Shabá. E a mulher mora num lugar que inicialmente, ela foi para lá porque ela foi fugida, porque ela é judia, se tornou cristã e começou a falar de Jesus para outras pessoas. E lá em Israel é mais ou menos isso. Você pode ser cristão, mas você não pode ficar evangelizando, tá? E aí, senão, tem a perseguição tanto de árabe como de judeu. Os dois perseguem cristão. Isso daí acontece porque lá atrás, se você assistiu o filme da Cruzada, as cruzadas lá, olha, os cristãos foram para lá no comando de Papa, tudo, como cristãos, né? E destruíram Jerusalém, mataram muitos judeus, inclusive, parênteses, todos nós que moramos da Europa para cá, nós somos chamados pelos árabes de cruzados, aquelas pessoas que são culpadas e fazem cruzadas, que matam gente adoidado, principalmente eles. Bom, então nós fomos na casa dessa mulher, chamava Raquel, e ela nos recebeu para o Shabá. Shabá é um jantar na sexta-feira à noite, porque eles comemoram a sexta-feira a partir das 6 horas como sendo sábado. E começam na sexta-feira. E um jantar bonito, gostoso, variedade de comida, né? Mas o lugar é muito interessante também, mas ela inicialmente foi fugida para lá, depois ela começou a escavar o lugar e achou peças muito antigas, tudo. Mas ela disse que uma vez ela começou a receber ameaças, porque ela estava falando de Jesus para as pessoas.
E chegou um dia em que ela levantou, ela foi sair e, em vez do portão e o muro da casa dela, levantaram um muro de 2 metros de altura que ela não podia subir e nem pular do outro lado. Ela estava presa. Aí ela ligou, ela ficou sabendo que eram os árabes que tinham feito isso. Ela ligou para a polícia, e a polícia falou: olha, nessas questões de religião a gente não mexe, você tem que se virar. E ela presa lá dentro de casa. E aí ela teve uma ideia, ligou para um pessoal que trabalha com trator e contratou um trator para derrubar o muro. O cristão lá naquela região, eles vivem isso. Eles têm uma perseguição que é de ameaçar até de ser mortos. Agora, se for mais para o mundo árabe, é pior ainda. Agora, eu fico pensando sobre o nosso cristianismo, né? Como que está essa questão de você pagar um preço? Como que está essa questão? Quanto custa agradar a Deus aqui na nossa vida, para você? Você tem procurado ter um altar de sacrifício? Tem custado para você dinheiro, tempo? Tem exigido tempo e você tem dedicado esse tempo para se sentir paralisado? Ou assim, por Deus, ou você está paralisado pelo tempo para gastar as coisas no tempo? Como está sendo a tua forma de viver? Apesar da saúde, você tem sacrificado de buscar a Deus, você está jejuando, orando, está lendo a Bíblia, está indo nas reuniões. Você tem tido disposição? Disposição tem a ver também com sacrificar. Ai, não tenho vontade hoje. Ai, estou com dor no cotovelo, tá? E você achar que aquilo ali é tranquilo. Deus quer ver o teu coração agindo. Amém? Sabe uma coisa que eu penso, às vezes tem gente que faz as coisas na obra de Deus, mas faz assim, corrido, faz meio no tapa. E Deus quer ver o coração. Para ver o coração, a gente tem que ser mais caprichoso, fazer as coisas com mais capricho. E quer ver o quanto que você está pagando pelo altar. Amém? Não oferecerei a Deus um sacrifício que não custe nada. Isso daí nós temos que levar em consideração na nossa vida. Amém? Eu quero convidar você para ficar de pé. Como tem andado a sua vida com Deus? O que você está sacrificando para agradar a Deus? Coloca a tua vida diante de Deus. Abre teu coração para Ele. Você tem feito sacrifícios? Ou tem sido tudo na moleza? Você tem esse desejo de agradar a Deus, mesmo que custe? E sacrifício que custe alguma coisa para você? Você tem gastado tempo em dinheiro nas coisas de Deus ou nas coisas da tua casa, do mundo? Você está precisando se dedicar mais o teu tempo, dedicar a tua vida, dedicar as tuas coisas. O apóstolo Paulo falou, que nós vimos agora, que nós precisamos oferecer nosso corpo, nossa vida ao Senhor, como um sacrifício vivo. Quer dizer, você não vai morrer, mas a tua carne é para estar morta. Você não vai morrer, mas você tem uma nova vida com Cristo. Rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. O Senhor está esperando de você uma decisão. O Senhor está esperando de você uma vontade tua, um desejo. Você
em vez de aceitar a facilidade, o dinheiro injusto, você está dizendo não. Você está dizendo: faço questão de pagar o preço justo para adorar a Deus. Só darei ao Senhor aquilo que pertence. Se eu pagar um preço. Qual é o valor que você está dando para Deus, para você pagar alguma coisa para Deus? Coloca teu coração, fala para o Senhor: Deus, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. Eu quero, Senhor, que o Senhor me pega, Senhor, na tua mão e me mude. Eu quero dar mais atenção para ti, Senhor. Eu quero desejar mais estar contigo, Senhor. Eu quero, Deus, ter o meu tempo mais de prioridade, o que é primícia, Senhor, para ti, Senhor. Deus, eu quero, Senhor, não ficar pensando em viver na moleza, viver, Senhor, um cristianismo light, Senhor, mas eu quero viver aquilo que te agrada, Deus. Eu quero, Deus, fazer a tua vontade. Eu não quero ser daqueles, Pai, que não querem te buscar porque custa um tempo, custa fazer uma dedicação a ti, ter um tempo a sós contigo, ou na igreja, ou na célula, Senhor. Senhor, eu quero dedicar minha vida para ti. Fala, Senhor. Eu quero, Deus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer aquilo, Senhor, que mostra que eu estou dando valor para ti, Deus. Aleluia. Deus, eu quero mostrar, Senhor, que o Senhor vale muito para mim, Deus. Deus, não nos deixa, Senhor, viver, Senhor, longe, Senhor, de estar aos teus pés, de agradar teu coração, vendo vidas, Pai, sendo maltratadas, ou então sendo torturadas, ou pragas correndo, e nós não fazendo nada, Senhor. Enquanto muitas vezes nós que estamos, Senhor, como cabeça, como autoridade, ou como responsáveis por isso. Deus, perdoa, Senhor. Eis-me aqui. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser o sacrifício. Eu quero ser o altar e o sacrifício para ti. Eu quero pagar um preço, Deus. Eu quero, Senhor, o tempo todo dar valor real do que o Senhor é, Senhor. E eu sei que o Senhor vale muito. Eu quero viver para ti, Senhor. Deus, eu quero valorizar o Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de cada um aqui, Senhor. Deus, olha, Senhor. Senhor, olha, Senhor, nossa vida. Quanto longe que nós estamos, Senhor, daquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:1, Senhor. Quanto que nós estamos oferecendo, Senhor, a nossa vida, nosso corpo, Senhor, em sacrifício vivo e santo a ti, Senhor. Deus, desperta, Senhor, desperta-nos, Deus, para fazer a tua vontade, para valorizar o que tem que ser dado valor, Deus. Não oferecerei sacrifício que não custe nada. Não oferecerei sacrifício que não custe nada. Eu preciso pagar, Senhor, de alguma forma. Eu quero viver, Senhor, fazendo a tua vontade, Senhor. Nós te agradecemos por Jesus Cristo ter morrido por nós, por ter derramado na cruz seu sangue para nos salvar, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Senhor, mas te pedimos, Senhor, que nós possamos ter de fato uma nova vida. Que o nosso velho homem tenha morrido,
e que nós possamos te agradar em todas as coisas, em sacrifício vivo e agradável a ti, Senhor, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, Deus. Eu quero, aleluia. Quero que você repita comigo. Fala para Deus, vai, Deus, eu preciso dar mais valor para ti. Eu quero oferecer a ti meu principal, meu dinheiro, meu tempo. Eu quero valorizar o Senhor. Eu te amo, Deus. Eu te amo, Deus, e quero caminhar contigo. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia, amém. Aleluia, 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 aleluia. Te amo, Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor te abençoe, querido. Tome decisão, tome um rumo. Amém? Você oferece a Deus o que você acha que Ele vale.